desde criança eu tive a curiosidade, o interesse, o gosto pela música. De ouvir discos na vitrola, de ouvir rádio, de querer saber mais coisas, né, sobre a música. Acho que eu tinha uns 14 anos, eu fiz uma guitarra de um braço de violão e uns pedaços de madeira. Fiz uma guitarra que funcionava, bacana. Aí fui estudar a música, mas a minha mão não ia junto, entendeu? E ouvi muito o disco e quando eu dei por mim, eu estava trabalhando na música, pronto. Eu fui estudar eletrônica com 17 anos, técnico em eletrônica em Santa Rita do Sapucaí. A primeira escola técnica de eletrônica, um lugar incrível. Fiz 4 anos lá e durante esses 4 anos eu tentei, enfim, estudar nos livros da biblioteca, aquela coisa, né, me aprofundar na parte da eletrônica que mexia com som, com música, né? E eu saí da escola e fui trabalhar na Janine para fazer amplificadores de guitarra. Eu podia ter ido trabalhar em empresa de telecomunicação, empresa de computador, enfim, havia uma demanda. Mas eu preferi ir buscar um emprego na área que eu já... Entendeu? Sabe, sempre é isso, você tem um interesse e segue o seu interesse. E da Janine, eu trabalhava, era uma fábrica, abria às 7 horas da manhã, tinha que bater cartão, né? 7 horas é horário de fábrica. E à noite é o horário da música. Então eu seguia durante a noite aqui em São Paulo, ia ver shows, enfim, procurar música. E aí descobri os estúdios de gravação, fiquei amigo de um cara, comecei a frequentar um estúdio de gravação e, de repente, eu estou trabalhando num estúdio de gravação à noite, numa fábrica de instrumento musical de dia. Isso durou um tempo, aí eu fiquei só no estúdio. E do estúdio fui trabalhar com os Mutantes. E aí vai, entendeu? Com os Mutantes eu fiz uma mesa de som junto com o irmão mais velho deles, o Cláudio César. Aí a mesa de som ficou pronta e precisava de alguém para fazer ela funcionar. Eu era o cara que sabia fazer funcionar. Aí eu segui viagem com os Mutantes durante 1 ano e pouco, a gente viajou o Brasil inteiro. Brasil inteiro mesmo, assim, Salvador, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Porto Alegre, assim, de caminhão. Levando equipamento, fazia o show, voltava. E aí uma hora cansa, não quero mais isso, fui começar a fazer shows para os primeiros bandas independentes, bandas de rock. Nós estamos falando de 73, 74. Por que eu tinha trabalhado no estúdio? Porque eu tinha viajado com os Mutantes? Porque eu entendia um pouco de equipamento de som? Eu, de repente, descobri que, eu era um cara de uma profissão nova que chamava técnico de som. Não tinha isso antes. E aí começa a chegar equipamento, pequenas mesas de som, começa a ter show que usa equipamento de som como a gente conhece hoje, mesa no meio do público, não tinha isso antes. E, de repente, tinha mais shows do que eu conseguia fazer. Aí fui dar aula de técnico de som, formei uma geração de técnicos de som que trabalham até hoje. E aí chegou alguém que falou assim, vamos fazer um festival? Aí eu já conhecia equipamento de som, banda, vamos, eu sei como é que faz. Aí fomos fazer Iacanga, esse que agora tem um filme aí incrível. Fizemos o primeiro Iacanga, 75. Aí fiz um monte de disco. Aí teve um festival de jazz aqui em São Paulo, Montreux Jazzan, que ano é? 77, talvez. E aí eu ajudei a montar a equipe que trabalhou no palco do festival, que era a primeira vez que acontecia isso, entendeu? Bandas grandes de jazz, tudo eletrônico, enfim, coisas complicadas. E que eram 3 ao mesmo tempo, 3 na mesma noite, tinha que montar, desmontar o palco e tal. Então a gente monta a primeira equipe que faz essas trocas de palco em evento grande de verdade. Todo dia, situações novas tendo que ser resolvidas.
E aí você vai lidando com gente, com equipamento, com músico, com contratante, com público, com, né, situações. Todas elas você faz uma vez, quando você faz uma vez, você fala, eu já sei fazer, faz de novo, e vai até se transformar em rotina, entendeu? E aí um dia, de repente, está cheio de gente fazendo a mesma coisa do jeito que você falou, faz assim. Nos anos 70, 5, 6, 7, 8, 9, eu fui fazer discos, fui fazer Moto Perpétuo, Som Nosso de Cada Dia, Walter Franco, fiz um monte de artistas na Continental, bandas de rock, discos de rock, fiz Almir Sater, fiz assim, toda uma série de discos anteriores a esse outro momento que é o dos anos 80, isso é 10 anos depois, entendeu? Então tem um pedaço anterior onde eu aprendi a profissão, aprendi a fazer disco, fui trabalhar numa fábrica de discos, aprendi todo o processo industrial, da gravação até a distribuição do disco, a parte de venda, a parte de divulgação, a fábrica propriamente dita. Como se eu tivesse feito assim, uma faculdade completa, entendeu? Eu tirei meu doutorado em disco nos anos 70. Aí, quando chega esse momento dos anos 80, tem toda uma circunstância que a gente precisa também colocar, né, eu estou dentro de uma perspectiva nessa hora, entendeu? De uma circunstância do momento, que é uma fase de abertura política. Até então, esses anos 70, é o fundo do buraco da ditadura. Então, tudo isso acontecia, éramos alternativos e éramos presos porque tínhamos cabelo comprido. Não precisava outro motivo, entendeu? Era uma coisa assim, não havia muito pensamento político, mas tudo isso era uma ação de resistência, entendeu? O que nos era oferecido como cultura oficial era muito sem graça, né? Era a cultura que vinha do mercado, da televisão, era tudo muito ruim, muito horrível, era tudo censurado. Era tudo dentro de um modelo extremamente carimbado e aprovado, chapa branca, entendeu? Então, fazer uma banda de rock naquele instante era uma coisa assim, gloriosamente contrário ao sistema, entendeu? Aqui, especialmente, era muito contrário, né? Mesmo que não houvesse pensamento político atrás, era uma ação de resistência, sobrevivência humana mesmo, né? Nos anos 80, começa uma história assim, já não precisa mais de censura, não tem mais censura, fecharam o departamento de censura. E aí, como se, de repente, agora pode, só que fazia, sei lá, 10, 15 anos que não podia nada, falar sobre nada, ter atitudes, né? E, de repente, quem percebeu o que era isso, entendeu? O que era possível de acontecer quando você tem liberdade de expressão e pode dizer o que lhe vier na cabeça, não foram os artistas que tinham sido reprimidos, perseguidos, censurados, entendeu? Esses não tiveram uma manifestação imediata, agora pode sair falando. Quem começou a falar foram os moleques que estavam chegando agora e que se aproveitaram disso, né? O ira, é o ultraje, com aquelas letras que hoje para nós são até banais, mas que naquele instante eram atos de revolucionários. Dizer, a gente não sabemos eleger presidente, né? Naquele contexto, era uma frase que foi citada no Congresso Nacional, entendeu? Como baixou o Espírito Santo, sabe aquela coisa assim, dizer a gente não sabemos eleger presidente numa época que a gente não podia eleger, entendeu? Mas enfim, já abriu, podia dizer a bobagem que quisesse, e quem falou, se expressou, foram os moleques que entraram, né, surfaram essa onda naquele instante. Tem um momento que é assim, um dia eu abro o jornal, a Folha, e tinha, isso faz tempo que não tem mais, mas tinha assim um pedaço da Ilustrada, tinha pequenos anúncios que a gente chamava de tijolinhos, onde se anunciavam pequenas peças de teatro, pequenos shows, eventos de menor importância, e que dividiam um espaçozinho desse tamaninho no jornal, que era baratinho.
o equivalente a uma rede social, entendeu? Quase de graça. Eu abro o jornal e assim, naqueles tijolinhos tem um monte de shows de rock. Em lugares inacreditavelmente pequenos, assim, subterrâneos, escondidos, espalhados pela cidade. Falei, pô, está acontecendo alguma coisa. Todo mundo está fazendo rock ao mesmo tempo. Eu já tinha essa cultura de disco, entendeu? Aí eu falei, está acontecendo alguma coisa aqui, porque há um gênero vindo, brotando todo nessa camada, saindo do subterrâneo para a superfície, né? Eu comecei a ir nesses lugares, segui os anúncios e comecei a ver todas essas bandas tocando ao mesmo tempo aqui em São Paulo. Voluntários da Pátria, Ira, o Traje de Titãs, né? A lista vai embora. Smack, que tocou outro dia, Fellini, enfim, né? Toda essa safra que hoje a gente... são um momento histórico. Naquele momento eles eram uma coisa começando a acontecer simultaneamente na cidade. Isso é darwiniano. Quando tem 40, 50 fazendo a mesma coisa, sabe? Alguém vai se destacar, né? Alguém vai ter mais relevo, né? Alguém vai ser melhor. Entre 40 você tem mais chances de alguém se destacar de uma forma visível, né? Talento, aparecer um talento. Eu comecei a seguir esse movimento de gente nova chegando. Fui conversar com o seu André Midani, que era diretor de uma gravadora do Rio de Janeiro, a WA na época, que eu já sabia quem ele era. Eu falei, seu André, está acontecendo alguma coisa. Vamos fazer algo a respeito? E a gente meio que tramou um golpe, que era assim, nós vamos contratar esses jovens e vamos fazer só compacto com 2 músicas com eles, como era anteriormente, como tinha sido a escola da indústria fonográfica. Você faz 2 musiquinhas, propõe para as pessoas, vê se elas gostam, quem tiver, enfim, a manifestação do público a favor, você faz outro compacto e outro. E quando junta 2 ou 3 compactos de sucesso, você junta eles num LP. Não era assim que se pensava mais nessa época. Já havia um pensamento de, não, vamos fazer o disco grande porque custa mais caro, a gente ganha mais dinheiro. A gente voltou atrás para falar, nós vamos fazer o disco pequeno para testar melhor as relações entre os artistas e seus públicos, para apostar de uma forma um pouquinho mais segura, né? Quem teria essa simpatia do público? Porque no fundo a gente não sabe, ninguém acerta isso porque sabe, acerta porque experimenta, acerta porque tenta, né? Então a gente resolveu tentar com várias bandas, com 2 musiquinhas de cada vez, de cada uma. Então tem uma série de compactos, que tem o Inútil, que tem o Pobre Paulista, que tem, deixa eu ver o que mais que eu não consigo me lembrar de tudo assim. Mas algumas dessas bandas começaram né, se demonstrar mais competentes, com mais empatia com relação ao seu público. Daí saem os LPs. E de repente a gente estava certo, era o que o público queria, meio que se transforma numa onda, né? num movimento. E aí, enfim, quantos anos faz isso? 40 anos, né? Então, de repente, é visível 40 anos depois, né? Eu gosto de pensar que, assim, foram artistas que tiveram legitimidade por sua relação com o público ser sincera. Não foram frutos de dinheiro investido em marketing, tá? Isso acontece muito nessa indústria. Então, eu acho que isso, enfim, faz sucesso também. Mas eu acho que é mais legal quando o público elege seu artista, escolhe o seu artista, e o artista, de alguma forma, devolve isso, continuando sendo artista, né? Então, o Ira tem uma carreira que, assim, está tocando. Até hoje, por aí, ainda tem show do Ira, né? Titãs hoje são só 3, mas ainda estão andando por aí, né? Então, tem isso, assim, é um artista que ele é fiel nesse sentido de escolher aquilo como profissão e deu certo. Então, eu me sinto bem com isso. Talvez isso tenha me ensinado uma coisa que eu acho que é importante hoje trazer nesses tempos de
fracionamento e pulverização, que é essa relação com o público. A única coisa que eu acho que vale a pena, enfim, afirmar que é importante é isso.